ao 6 do livro de Amós. Amós, capítulo 5, versículo 4 ao 6. Nós estaremos lendo a palavra de Deus. A igreja pode ler, por favor? Porque assim diz o Senhor à casa de Israel. Buscai-me e vivereis. Versículo 5. Mas vós não sois nem crianças de Judá, nem passeis do céu, porque Judá certamente será levado ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Versículo 6. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José, Como o povo e a consuma, e não haja em Betel e a sua casa. Vamos para o 4, por favor. Vamos ler mais uma vez o versículo 4. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me. Amém. Podem sentar. Aleluia. Quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de estar na sua casa, para prestar a Ele o meu culto racional de louvor, de adoração, com meu entendimento. Porque, como já foi falado aqui várias vezes, os dias são maus, os dias são de treva, os dias são difíceis. E se estamos de pé, se estamos resistindo, se estamos vencendo, é porque Deus tem nos guardado, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos abençoado. E por isso é motivo de glorificarmos o seu nome. Que muitas são as aflições, mas de todas elas o Senhor tem nos livrado, tem nos ajudado. Igreja, a palavra que eu vos trago nessa noite da parte do Senhor Jesus está aí. O tema é buscar e viver. É o tema desta mensagem que eu vos trago. Eu estava orando ao Senhor. Confesso que estava preparando uma outra mensagem para o culto desta noite. Mas essa palavra começou a soar bem forte no meu coração. Buscai e vivei, buscai e tem força, buscai e tem graça, buscai e tem ânimo, buscai e vencei, buscai e suportai, buscai e tem direção, buscai e tem capacitação, buscai e tem unção, buscai e tem poder, buscai e tem vitória. Eu disse amém, então vamos falar de buscar o Senhor. Porque só o Senhor tem poder de mudar a nossa história. Só o Senhor tem poder de mudar o quadro das nossas vidas. Só o Senhor tem poder de restaurar, de libertar, de transformar. Aleluia. E mais ninguém. Glória a Deus. Ah, está ruim, está difícil, está impossível, tá? Quando nós não cremos em Deus, está e permanece. Quando nós não buscamos o Senhor. Mas o Senhor que muda o quadro. O Senhor é que muda a história. O Senhor é que transforma a situação. Aleluia. Ele nunca perdeu, jamais perderá uma batalha. Glória a Deus. O nosso Deus jamais foi vencido. O nosso Deus jamais foi derrotado. E aqueles que confiam no Senhor são mais do que vencedores. Porque tudo que Ele faz é para a glória dEle, é para o louvor do nome dEle. Então quando a gente ora, clama, pede, Deus atende. Para que seja glorificado, para que seja louvado. Então, igreja, qual a maneira certa de buscar o Senhor? Qual a maneira certa de buscar o Senhor? Tem pessoas que pensam que buscar o Senhor é quando tem uma necessidade. Buscar o Senhor é quando tem uma dificuldade. Buscar o Senhor quando as portas se fecham. Buscar o Senhor quando a enfermidade bate a sua porta e o médico diz, não tem solução, não tem mais jeito. Quando a medicina desengana. Não, irmãos. Está errado. A Bíblia nos ensina que devemos buscar o Senhor com prioridade. O Senhor na vida do salvo, o Senhor na vida do cristão, Ele tem que ser prioridade. Não é um paliativo. Ah, me deu uma dor de cabeça, vou tomar. Não. O Senhor, nós devemos buscá-lo com prioridade. Outrora,
Estou falando de cristão, não de crente. Crente não age assim, mas o cristão age. Outrora, quando a gente era somente crente, só acreditava, a gente priorizava o quê? As nossas prioridades. Primeiro minha causa, primeiro minha dor, primeiro minha situação, primeiro minha questão, primeiro meu problema, primeiro minha... Sempre primeiro era a gente. E a gente vivia em função da gente. Só que quando a gente se converte ao Senhor de fato, a gente deixa de buscar os nossos próprios interesses. A gente deixa de andar nas nossas próprias vontades. A gente deixa de viver para satisfazer o nosso ego, alimentar o nosso eu. E a gente passa a viver para Cristo, para cumprir a vontade de Cristo nas nossas vidas. Como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo, não vivo na carne, mas vivo para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Então buscar ao Senhor é com prioridade. Aleluia! Lá em Mateus 6, versículos de número 33. Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Assim diz o Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus! Que coisas? As coisas naturais, as coisas criadas. Quando nós priorizamos o Criador das coisas. Glória! Nós lemos aqui em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 10. Seu é o reino, sua glória, seu é o poder, riquezas e glória vem diante de ti. Deus exalta quem quer e abate quem quer. Aleluia! Deus enriquece e quem quer empobrece quem quer. É Deus que enriquece, é Deus que exalta, é Deus que dá vida, é Deus que transforma a vida, é Deus que vai diante de nós, é Deus que abre porta, é Deus que traz solução, é Deus que capacita, mas aquele que busca o Senhor. Buscar o Senhor não é questão de necessidade, buscar o Senhor é questão de prioridade. Não tem como estar em Deus, não tem como andar nos caminhos se não priorizar buscar o Senhor. A gente está vendo muito crente se perdendo, perecendo, indo de mal a pior, caindo no laço do passarinheiro. Estamos vendo muito crente mais na carne do que no espírito, muito crente voltado mais para o mundo, para suas vaidades, para suas concupiscências, do que para Cristo Jesus. Se perguntar o que você fez em prol do reino esse mês que findou, nada e nada e nada. Qual é o propósito para esse mês? No servir ao Senhor, no fazer a vontade do Senhor, no estar diante da obra do Senhor. Não sei, não tem. Aleluia! Há poder no sangue de Jesus. Lá em João capítulo de número 15, Evangelho de João 15, no versículo 16: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vade e dê fruto bom, fruto que permaneça. O Senhor não nos escolheu para ser mais uma multidão. O Senhor não nos escolheu para fazer número na sua casa. O Senhor não nos escolheu para ser igual a todo mundo. Mas o Senhor nos escolheu para ser diferente e para fazer a diferença. O Senhor nos escolheu para ser santo, 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 porque santo é o Senhor que nos escolheu. O Senhor nos escolheu para que através da minha e da sua vida Ele manifeste a sua glória, Ele derrame o seu poder, Ele nos use nesse mundo que jaz no maligno. Mas Deus não vai usar de qualquer jeito, Deus não vai usar de qualquer maneira, Deus não vai usar da carne, não. Mas Deus exige de nós que nós devemos priorizar Ele e a sua palavra. Quantos já não tem mais prazer na palavra? Quantos já não meditam nela de dia e de noite? Quantos ter rejeitado a palavra de Deus? Ter rejeitado a oração? Sem oração, sem palavra, sem comunhão com Cristo. Sem oração, sem palavra, sem vitória. Sem oração, sem palavra, sem permanência. Porque a palavra exclui e bloqueia.
A palavra anima, a palavra santifica, a palavra purifica, a palavra fortalece, a palavra produz fé, vida e eficaz. O coração fala do que a boca está cheia. Crente sem palavra, crente vazio das coisas do alto e cheio das imundícies desse mundo. O dono da obra não mudou, ele continua o mesmo. O Senhor que escolheu é exigente. O Senhor que escolheu, ele escolheu, mas espera que nós venha ser grato por ser escolhido. E demonstra gratidão com obediência, demonstra gratidão com temor, demonstra gratidão servindo ao Senhor. Mas quantos querem apenas ser servidos pelo Senhor? Servidos pelo Senhor, mas não quer renunciar nada, não quer entregar nada. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Cruz, símbolo de maldição, de dor, de sofrimento, de entrega, de renúncia. Temos tomado a nossa cruz, ou já abandonamos a cruz, já rejeitamos a cruz, já deixamos a cruz. Só queremos a glória, só queremos a bênção, só queremos a vitória, só vitória, só vitória. Amados, em nome de Jesus Cristo, olha o que diz Lucas 12:31. Assim diz o Senhor em Lucas, capítulo 12, versículo 31. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Repito, buscai antes. Antes do que o mal aflige, antes do que o mal assole, antes do que o vento sopre, antes do que a enfermidade venha, que as portas se fecham, antes do que o inimigo encontre brecha para agir, para atuar. Antes, buscar ao Senhor. Não quer dizer que por você buscar ao Senhor, essas coisas vão deixar de vir, vão deixar de acontecer. Não, vão até vir. Porém, você vai estar escudado no Senhor. Você vai estar guardado embaixo das asas do Onipotente. Você vai estar debaixo da mão do Todo-Poderoso. Porque para cada dia o mal vai vir, mas Deus vai te livrar. O mal vai vir, mas Deus vai te guardar. O mal vai vir, mas Deus será contigo. A Bíblia diz lá em Isaías 43, versículo 2. Isaías capítulo 43, no versículo 2. Vai passar pelos rios, mas não vai submergir. Vai passar pelo fogo, mas a chama não arderá em ti. Por que você vai passar e vai vencer? Por que você vai passar e vai permanecer? Por que você vai passar e vai continuar? Porque você está em Cristo Jesus. Você não buscou por causa da circunstância. Você não buscou por causa da situação. Você buscou porque Cristo é prioridade na sua vida. Lembra de Daniel? Daniel 3 vezes no dia clamava pela nação de Israel. 3 vezes. Tramaram contra ele. Deus não impediu que tramasse contra ele. Deus não impediu que se levantasse contra ele. Deus não impediu que fizesse um decreto para matar ele. Deus não impediu. Deus não impediu que ele fosse jogado na cova do leão. Mas Deus livrou ele dentro da cova dos leões. Deus foi com ele dentro da cova dos leões. A Bíblia, eu tenho um livro chamado Daniel, versículo por versículo. Não achei um comentário, não achei um versículo que diz que na cova Daniel orou, que na cova Daniel se desesperou, que na cova Daniel murmurou, que na cova Daniel ficou descrente. Não, porque antes de Daniel ir para a cova, Daniel estava aos pés do Senhor. E o Senhor de Daniel enviou o livramento. O Senhor de Daniel enviou os carros. O Senhor de Daniel fechou a boca dos leões. Mas o crente de hoje, o crente moderno, é aquele crente que não busca Deus por qualquer coisa. Ele só busca Deus quando tem uma necessidade. Mas corre um sério risco de buscar e não achar, de bater e não abrir, de procurar e não ser atendido. Porque o Senhor tem que ser prioridade na nossa vida. Então entenda isso.
Observa-se facilmente no mundo inteiro que os homens e mulheres deixam sempre para mais tarde, outro dia, outra hora, quem sabe. A razão porque nunca alcançam o pleno sucesso em sua vida. Porque não buscam o Senhor com prioridade. Deus começa a fazer, parou de buscar. Deus começa a atender, parou de buscar. Não recebeu, parou de buscar. O Deus que dá, o Deus que faz, tem muito mais para dar e para fazer para aqueles que continuam buscando ao Senhor. Amém. Aprenda isso em nome de Jesus. Mateus 7, versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Versículo 8. Quem pede, recebe. Quem bate, se abre. Quem busca, encontra. Fala de perseverança. Nós devemos ser totalmente dependentes do Senhor. E essa dependência faz que a gente esteja em todo o tempo aos seus pés. Faz que a gente não abra mão da comunhão com Ele. Ei, Efésios 6,18. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo. Não é qualquer hora. Não é de vez em quando, não. Orando em todo o tempo. Com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso. O que é orar em todo o tempo? É orar aqui, é orar ali, é orar lá, é orar em pensamento. Estou caminhando, estou orando, estou trabalhando, estou orando, estou em casa, estou ligado com Deus. Aleluia! Em todo o tempo. Mas às vezes a gente só lembra de Deus, como eu disse, quando as portas se fecham, quando o mal assola, quando a dificuldade vem, e se esquece que há um Deus no céu que quer ter comunhão conosco, quer ser nosso amigo. O amigo é próximo, o amigo é chegado, o amigo é aquele que a gente está sempre conversando, sempre falando. Jesus quer ser nosso amigo, mas para ser amigo de Jesus tem que obedecer a sua palavra. Para ser amigo de Jesus tem que aceitar a vontade dele para a sua vida. Para ser amigo de Jesus tem que andar na contramão do mundo. O perigo de não buscar ao Senhor, além de ser uma desobediência fatal, leva a pessoa à desgraça completa. Muitos crentes, nós conhecemos, se perguntar, todo mundo aqui tem um testemunho de um crente que conheceu, que buscava ao Senhor, que era uma bênção na mão do Senhor, que era mulher de Deus, era homem de Deus, era jovem de Deus, consagrado ao Senhor, dedicado à obra do Senhor, perseverava na oração, perseverava na palavra, não faltava uma escola bíblica dominical, não deixava de estar no culto de ensino, estava todo o tempo lendo a palavra, estava sempre lendo a Bíblia, mas descuidou, distraiu, deixou-se levar pelos encantos desse mundo, e hoje está lá, caído, prostrado, frustrado, oprimido, desanimado, mais na carne do que no espírito, satisfazendo a vontade da carne. Na vida dele, está fluindo as obras da carne, não fruto do Espírito. Porque hoje está em treva, porque hoje está a serviço do maligno, porque hoje está nas práticas das imundícies desse mundo. Porque se esqueceu que sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Não tem como vencer sem Jesus. Jesus diz lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E quando estou insistindo em fazer, em agir, em fazer plano, em tomar decisões, mas sem Jesus. Quantos estão preocupados só com as coisas desta vida? Para onde estão indo? Estão caminhando para onde? Para onde estão caminhando? Porque para chegar no céu, o caminho é estreito e a porta também. Não, no céu não entra bagagem. No céu não se chega de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mateus capítulo 8, versículo 5. Mateus 5, 8. Mateus capítulo 5, versículo 8.
Bem-aventurados limpos de coração, porque eles estarão com Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, se além de mim, mais alguém aqui quer estar com Deus, quer ver a Deus, quer ouvir a trombeta tocar, santificai-vos, santificai-vos hoje. Aparta-te do mal, converta-te a Cristo, para que possa no céu chegar. Nós não vamos chegar lá porque é pastor, nós não vamos chegar lá porque é crente, nós não vamos chegar lá porque é da igreja, nós vamos chegar lá porque tomamos a decisão de priorizar o Senhor na nossa vida. Se hoje andamos com Cristo eternamente nós estaremos. Não basta ser da igreja, mas tem que ser de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: ali vai mais um crente, ali vai um crente da Assembleia. Não, porque ser crente da Assembleia qualquer um pode ser. Ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus, ali vai um santo jovem de Deus, que teme a Deus, que anda nos seus caminhos e prioriza a vontade do Senhor para a sua vida. A gente está vendo tanta gente se perdendo, perecendo, indo de mal a pior. Estou falando de crente, não é de ímpio, estou falando de crente. E por que, pastor, esse descontrole? Por que essa situação? Porque abandonaram a Cristo, porque deixaram a vontade, não abandonaram a igreja, não abandonaram o grupo, departamento, conjunto, ministério, mas abandonaram o Senhor das suas vidas. Pergunta qual foi a última vez que Deus se revelou a ela, que Deus falou com ele. Pergunta qual foi a última vez que colocou um propósito de jejum e oração, de leitura da palavra de Deus. Qual foi a última vez que Deus falou através dele, que Deus usou ela? Qual foi a última vez que estendeu a mão para levantar o caído, que socorreu o necessitado, que se preocupou com alguém aflito? Qual foi a última vez que visitou o pobre, o órfão, a viúva, que foi no hospital falar de Jesus, que saiu por aí levando um folheto anunciando a Cristo? Qual foi a última vez? Mas, pastor, ninguém tem mais tempo para isso, pastor. Os dias são finos, os dias estão encurtando, a gente está tão agitado, preocupado. A semana passou tão depressa, a gente nem cuidou das nossas coisas. Mas a Bíblia diz para mim e para você que Ele nos escolheu. Aleluia! E nos escolheu para a gente fazer a vontade dEle, não ficar preso, atrelado às nossas vontades. Glória a Deus! Aleluia! Cada um busca o que é seu. As igrejas estão cheias, mas de gente buscando os seus interesses próprios. Minha causa, minha dor, meu problema, minha necessidade, só é ouvido, me prospera, me abençoa, me dá a vitória. Você já é próspero, você já é abençoado, você já tem vitória, só falta agora ser uma bênção na mão do Senhor. Preste atenção. Jesus é bom e paga bem, mas paga quem trabalha. O Senhor não fica devendo nada a ninguém. Quem trabalha em prol do reino, Deus recompensa. Quem serve ao Senhor com gratidão e alegria é abençoado. Quer ver o crente prosperar? É só se dedicar a Deus e a sua vontade. Quer ver o crente dar vitória? É só deixar ser usado pelo Senhor. Porque quanto mais você se entrega, quanto mais você faz a vontade, mais do Senhor você recebe, mais do Senhor você é honrado. Deus honra quem honra Ele. Deus glorifica quem glorifica o nome dEle. Não é quem é crente, quem é da igreja, não. É quem aceita o propósito dEle, o chamado dEle para a sua vida. O que mais a gente vê hoje, ouve hoje, é pai se queixando de filhos. É marido se queixando de situações da vida. É mulher se queixando de esposo. É o que mais a gente ouve hoje, é crente atormentado, desorientado, desequilibrado. Mas quando fala, vamos buscar o Senhor, ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo. Mas cadê o versículo? Lá, Amós 4. Você quer ter vida? Busca o Senhor. Amém. Eu falei aqui pelo Espírito de Deus e Deus confirmou através do irmão Wilson. Nem todo mundo está na luz. Nem todo mundo está vivo. Está com a aparência de que vive, mas está morto. Está só na igreja de corpo presente, mas o coração, a mente já está lá fora há muito tempo. Não sente nada de Deus. Não está nem aí para Deus e para a sua vontade. Está fazendo só número. Mas olha ali, Amós
5, versículo 4. Olha o que a palavra de Deus diz em Amós 5:4. A igreja pode ler? Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e verei. O Senhor está falando não é com as cadeiras, não. O Senhor está falando é comigo e contigo. Ei, me busca para ter vida. Me busca para que se fortaleça. Me busca para que vença o mal. Me busca para que resista aos dias maus. Me busca para que tenha discernimento. Me busca para que tenha sabedoria para lidar com as situações adversas. Me busca que eu oriento. Me busca que eu direciono. Me busca que eu abençoo. Me busca que eu abro porta. Me busca que eu corto laço. Me busca que eu saio. Me busca que eu curo. Me busca que eu pelejo. Roupas, lábias, subcontas, rábia. Me busca, me busca, me busca. Tudo que pediu o Pai em meu nome, crendo, receberei. Mas tem que pedir o Pai. Tem que se humilhar diante do Pai. O povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a mim, faz. Mas quando que o povo deixa para buscar faz? Quando o povo encontra tempo para buscar faz? Quando tem uma necessidade. Não tendo necessidade, para quê? Por quê? Para quê? Buscar para quê? Pedir para quê? Para ser intercessor. Para estar na brecha, clamando uns pelos outros. Para estar intercedendo uns pelos outros. Obrigado. Para estar na brecha, clamando uns pelos outros. Esse mês você tirou quantos minutos? Vou nem falar em hora, que hora é coisa do passado. Antigamente o povo ficava 2, 3 horas, 1 hora. Hoje, agora, se ficar 1 minuto é muito. Eu conheço um pastor que ele chega na igreja e faz assim: graças a Deus. A gente chama ele de joelho de mola, porque na mesma hora que ele abaixa, ele já levanta. Aí ele fala: não, irmão, só ajoelho para a igreja ver mesmo. Eu já ando de oração. Tudo bem, a Bíblia era bem clara sobre isso. Quando fala de ajoelhar, de orar, fala de se humilhar, de descer. Mas nem sempre está de joelho, está deitado, está com a cara no chão. Que alguém diz, não, quando é mais radical, eu gosto de orar com o rosto no pó. Não, irmão, o que conta para Deus é o que vai no coração. Às vezes está de joelho, está deitado, está sentado, mas o coração está distante. O que Deus não rejeita não é o crente que ora. Vou repetir. O que Deus não rejeita não é o crente que ora. É o coração contrito e quebrantado. Porque às vezes pode orar amaldiçoando, pode orar desejando o mal do outro, então Deus não responde. Mas quando o coração está contrito e quebrantado, o salmista no Salmo 51, Deus, cria em mim um coração limpo e puro, renova em mim um espírito reto, coração contrito e quebrantado. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Necessidade da presença do Espírito Santo. Quantos já não se importam mais com isso? Quantos não se preocupam mais com isso? De ser orientado, conduzido, dirigido pelo Espírito Santo. Não tem nem mais graça na vida. Está morto, mas tem a aparência que vive. A sua aparência. Mas olha, buscai-me e vivei. Está aí a receita para a sua vida. Mas busque enquanto há tempo, busque enquanto você tem oportunidade. Não deixa para buscar quando o mal assolar, quando o vento soprar, quando a adversidade surgir. Não, busque agora, busque hoje. Porque quando vier o dia mau, porque tudo é um tempo determinado. Quando vier o tempo de chorar, o tempo de apartar, o tempo de aborrecer, o tempo de morrer, você está em Cristo. Amém. Então busque agora, enquanto há tempo, enquanto tem oportunidade. Amém, Jesus. Não deixe para buscar quando as coisas fluir ao contrário, não. Não. Vamos acordar, vamos despertar. A gente está vendo tanto mal surgindo, tanto mal assolando, e fica, Deus, olha como é que está o mundo. Mas o que você está fazendo para fazer a diferença nesse mundo? A igreja faz a diferença quando ela clama ao Senhor. Ei, orai pela cidade e pelas parnelas. Temos nós orado pela nossa cidade? Temos nós orado pelos governantes desse estado, dessa cidade, desse país? Temos orado uns pelos outros?
Você tem orado pela igreja a qual você congrega, que a todo tempo é bombardeada pelo inimigo das nossas almas? Você tem orado pelo seu dirigente, que todo tempo o diabo manda seta, manda dardo, levantes, oposições, ataques? Você tem orado? Dificilmente o povo tem orado, mas ouvir o povo criticar, murmurar, falar é todo tempo. E quando o pastor desanima, se frustra, se entristece, se abate, lá, não é pastor? Olha o estado dele. Não, é porque você deixou de cobrir, de orar por ele. É porque você deixou de interceder pela família dele. A gente está vendo tantos pastores nos últimos dias, né, com depressão, com opressão, com síndromes, pastores sofrendo, e não tem a quem recorrer, porque se falar com a igreja, o povo pega logo o telefone e começa a comparar. Tá sabendo, o pastor está assim. Ouviu falar que me disseram que o pastor está desse jeito. Já ficou sabendo como é que... Você encontra gente para murmurar, para criticar, mas raramente você encontra alguém para dizer: pastor, eu estou orando pela sua vida. Pastor, eu estou intercedendo por você. Pastor, eu estou lá clamando a Deus, estou pedindo a Deus que abençoe, que guarde, que sustente, que capacite, que oriente. Amém. Então, igreja, vamos tomar posição diante do Senhor das nossas vidas. Vamos nos posicionar diante daquele que nos escolheu. A gente encontra tempo para tudo, menos para Cristo e para a sua vontade. Mas vamos reverter isso, vamos mudar isso. Estamos iniciando um novo mês. E com o início desse mês, nós estamos tendo uma outra oportunidade. Amém. De fazer a diferença nesse mês. Amém. De ser diferente nesse mês. De ser mais crente do que a gente foi mês passado. De ser mais convertido do que a gente foi mês passado. De deixar ser usado pelo Senhor das nossas vidas. Muito mais do que a gente foi mês passado. Mas a decisão é nossa. A decisão é sua. Você que escolhe a quem agradar. Você que escolhe a quem servir. Você que escolhe na vontade de quem está. É você que escolhe. Só não pode depois murmurar pelas consequências. Só depois não pode se lamentar, né, pelo que colhe. Não. Escolha bem. Escolha estar aos pés do Senhor. Vamos ler Isaías 55:6. Enquanto o irmão Tiago bota ali para vocês estarem lendo, Isaías 55:6. Lá em 1 Samuel 13, 1 Samuel capítulo 13, no versículo de número 12, diz assim o Senhor: eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a julgá-lo, e ainda a face do Senhor não orei, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Está falando de Saul. Deus usou Samuel, profeta, o juiz, o sacerdote, para falar com Saul: vá para Gilgal e fique lá. Gilgal quer dizer circo. Fique lá. E ele foi para lá. Ele ficou lá. Passou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Samuel não vinha. E aí chegou o sétimo dia, 7, totalidade. E o inimigo, ele vai atuar de qualquer forma, ele vai trabalhar de qualquer maneira. E aí começou. Saul, sim, no sétimo dia, os filisteus estão se juntando contra nós. Saul, o povo está indo embora, ouvido. Começou a ouvir mensagens contrárias, começou a ouvir mensagens negativas, começou a ouvir coisas para atribular, para afligir, para induzir a ansiedade, para induzir sair do propósito, para induzir deixar de esperar. O propósito é esse. As mensagens contrárias são para isso. Ei, qual foi a palavra? Vá para Gilgal e fique lá. Então, se Deus mandou ir, vá. Se Deus mandou esperar, espere. Se Deus mandou confiar, confie. Se Deus mandou aquietar, aquiete. Se Deus mandou descansar, descanse. Se Deus mandou, obedeça. Mas eu já estou aqui 5 dias, 6 dias, 7 dias e nada mudou, nada aconteceu. Ei, o tempo é dele, a hora é dele, fica nele. E aí Saul vai e se desespera. Carne, né? Natural. Então me dá aqui. Aí Saul entra no templo. 7 dias. Samuel já estava a caminho. E o inimigo sabia disso.
Ele sabe, porque ele sonda no ar. Ele sabe, se ela continuar na posição, Deus vai honrar ela. Se ele continuar obedecendo, Deus vai honrar ele. Se continuar na vontade de Deus, Deus vai prosperar, Deus vai usar, Deus vai glorificar, Deus vai dar vitória. Aí os demônios dizem, o que a gente faz? Vamos criar situações. Não é para tirar de julgar do circo. Tanto é que Saul entrou, foi no templo. Não é para tirar do templo, mas é para tirar do propósito. É para tirar da vontade. É para tirar da oração. É para afastar da palavra. Não tem mais tempo para orar. Não tem mais tempo para ler Bíblia. Não tem mais tempo de estar aos pés do Senhor. Não tem, mas está no templo. Aí Saul faz o sacrifício. E lá vem Saul. Quando Saul chega na porta, quem estava? Samuel. O que fizeste, Saul? Procedeste neciamente. Se tivesse esperado, Deus teria confirmado o seu reinado. Mas porque não esperou, porque não obedeceu, porque não se manteve onde devia estar, Deus te rejeitou e já tem outro preparado no seu lugar. E quantos crentes estão na igreja, mas já foi rejeitado pelo Senhor? Porque não ficou na posição que Deus quer, não fez e não continuou fazendo como Deus mandou. Deus já tem rejeitado. Deus não tem compromisso com o rebelde, com o desobediente, com o ingrato, com o profano. Deus tem compromisso com os santos. Aleluia! Glória a Deus. Vocês leram aí, se é que leram, né? Está aí, ó. 1 Samuel 13, versículo 12. Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim e a julgá-lo. Qual foi o erro de Saul? Está aqui, ó. E ainda afaste do Senhor, não orei. Sabe qual foi o erro? Se esquecer que tem um Deus. Sabe qual foi o erro? Esquecer que tem um Senhor. Sabe qual foi o erro? Não permanecer como servo. Isso faremos se Ele deixar. Isso faremos se Ele quiser. Isso faremos se for a vontade dEle. A minha vontade é essa. Mas vamos perguntar qual é a vontade dEle? Eu quero tanto isso. Mas vamos perguntar se Ele aprova isto? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo em Cristo, para a glória de Deus. Então vamos consultar o Senhor? Mas o preço está bom, compra, leva. Mas será que vai glorificar o Senhor? Será que o Senhor está nesse negócio? Porque tudo que eu faço tem que ser para glorificar o Senhor. Se não for glorificar o Senhor, é melhor não fazer. Amém, Jesus. Olha o que diz aqui a palavra. Um dos fatores do fracasso na vida do rei Saul foi exatamente este. Os gibeonitas enganam a Josué. Lá em Josué 9,14, eles ouviram falar do Deus de Josué. E eles sabiam que o povo de Deus era um povo exclusivo. Irmãos, Deus tem ciúme de você. Meu irmão, Deus tem ciúme de você. O ciúme de Deus quer dizer zelo, quer dizer cuidado. Deus quer que a gente seja única e exclusivamente dele. Deus não reparte com ninguém. A gente não pode ficar meio barro, meio tijolo, em cima do muro, meio luz, meio treva, meio céu, meio inferno, meio espiritual, meio mundano. Desce do muro em nome de Jesus e se converta a Cristo. Tenha só o Senhor como o Senhor da tua vida. Em nome de Jesus, o que está esperando para tomar uma posição diante do Senhor? Eu não quero que a gente fique meio lá, meio cá, não. Há poder no nome de Jesus. Não, irmão, eu sou crente, mas quem que tem? Tem. O Senhor tem. Sede santo como santo é o Senhor. Sede santo como santo é o Senhor. Sede santo como santo é o Senhor. Aleluia. Deus não pede mais nada além disso. Sede santo como santo é o Senhor. Deus é exclusivista, a igreja. Deus não divide, o povo é meu. Povo separado. Um povo lavado e remido no sangue. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem a luz com as trevas? Hoje está uma misturada terrível que ninguém sabe mais quem é quem. Uma imundície terrível. Um linguajar que não é de salvo, não é de cristão.
uma caminhada de profano, de ímpio e não de santo. É crente, mas não é do Senhor. Porque do Senhor não é de qualquer maneira, do Senhor não é de qualquer jeito. Então entenda isso, Deus quer separação, não é eu, não é a igreja, é o Senhor da igreja, é o Senhor das nossas vidas. Então entenda, em nome de Jesus, devemos buscar o Senhor com propósito. Devemos buscar o Senhor com propósito. Temos buscado o Senhor com propósito. Qual é o propósito, pastor? Ser lavado e remido no sangue, ser liberto e transformado, ser um vaso para a glória de Deus, ser um instrumento para louvor do nome de Jesus. Temos buscado, temos entregado a nossa vida a Ele. Eis-me aqui, me tirou das trevas, me arrancou do lamaçal do pecado. Eu estava destinado à morte, o Senhor me deu vida. Eu estava caído, o Senhor me levantou. Então agora cumpre-me tua vontade. Então agora realize em mim o teu querer. Então agora me usa para a tua glória. Deus espera isso de mim, Deus deseja isso de você. Deus deseja isso de nós, igreja. Que nós não vivemos mais para o mundo e nem para as coisas que no mundo há, mas passamos a viver para Cristo. Hoje estamos vendo uma imundície terrível, a luz com as trevas, tudo misturado. E dizendo o que tem, não faz mal, não tem nada a ver, todo mundo é irmão. Não é, irmão. Não é. Se fosse Deus, deixava como está. Se fosse lá em Hebreus 12, 14, não diria. Seguir a paz com todos. Paz você tem que ter com todos. Mas você não pode abrir mão da santificação. Amém. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se queremos ver o Senhor, se queremos estar com o Senhor, vamos santificar nossas vidas para o Senhor. Vamos nos santificar para agradar ao Senhor. Vamos deixar de se agradar a si mesmo. Vamos deixar de se preocupar em agradar os outros. E vamos buscar agradar ao Senhor em nome de Jesus. Assim diz o Senhor para mim e para você nesta noite. Buscai o Senhor e viver. Buscai o Senhor e terás paz. Buscai o Senhor e prosperará. Buscai o Senhor e vai vencer. Mas tem que buscar o Senhor. Jovens, sois fortes, porque já venceste o maligno. Porque a palavra de Deus está em vós, e vós está na palavra de Deus. Sem estar na palavra, não tem como vencer o maligno. Sem estar na palavra, não tem como resistir os dias maus. Sem estar na palavra, não tem como vencer o mundo. Um jovem já me ligou 3 vezes, dizendo: pastor, eu quero ir na igreja, vamos lá, te espero. Não conseguiu. Pastor, eu tomo banho, me arrumo, minha mãe prepara a roupa, eu não consigo chegar. Eu disse: vem buscar o Senhor e você vai vencer. Porque Efésios 6 vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra fulano nem bertano, embora muitos direcionem as suas armas uns para os outros, mas a luta é contra principado, potestade, legiões, os espirituais da maldade, príncipe das trevas desse século. Não tem como vencer se não tiver em Cristo Jesus. Se coloque de pé, igreja. Eu espero que Deus tenha falado com você como tem falado comigo. E que nós viemos tomar a decisão hoje. Tomar a decisão de estar em Cristo, cada vez mais em Cristo, cada vez mais a serviço do mundo. E cada vez mais a serviço do reino. Cada dia mais se identificar com Cristo, se aproximar de Cristo. E cada vez menos parecer com esse mundo. Vamos orar, curve a sua cabeça, se você puder, quiser. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Vamos pedir a Deus que venha operar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, liberta nossas vidas, transforma nossas vidas, lava, purifica, santifica, nos dá veste branca e alma como a neve, nos dá um coração limpo e puro, renova em nós o Espírito reto. Queremos sair daqui mais crentes do que adentramos. Queremos sair daqui convertido e não mais convencido, espiritual e não mais carnal. Queremos entender os teus propósitos. Queremos aceitar a tua vontade para com a nossa vida. Tira todo embaraço, remove todo impedimento, e que possamos correr a carreira que a nós está proposta. Que possamos estar em Cristo e na sua vontade. Ajuda a vencer, ajuda a estar de fé, ajuda a resistir os dias maus. Dá força e graça, dá ânimo e vigor, dá poder e unção, dá
fé viva e eficaz. E graças te dou com o perdão dos nossos pecados. No nome de Jesus, dá uma semana de realização.